Ah, não sei. E aí, galera, de novo? Fala, galera. Graça e paz. Como que é? Graça. Fala, galera. Começando mais um vídeo aqui do Todos por Um. Hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Mas o que é realmente fé? Segundo alguns dados de última pesquisa do IBGE, mais de 90% dos brasileiros disseram ter fé e crer em Deus. Mas será que essa é a fé realmente bíblica? De acordo com a palavra de Deus, nós vamos tentar aqui conceituar rapidinho o que é fé realmente. Porque muita gente acredita em muita coisa. Mas segundo a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, versículo 1, que é a base para a gente imaginar aqui e falar um pouquinho sobre fé, ela diz assim que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, segundo essa palavra de Deus, o que é fé realmente? Será que fé tem a ver com pensamento positivo? Quem é o objetivo da nossa fé? E são coisas que nós vamos falar aqui. Se você continuar olhando para o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver... Ah, tá, beleza. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar justamente sobre fé, até sobre os heróis da fé. E se você continuar lendo, você vai ver que vai falar sobre justamente isso, sobre a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então aqui vai falar, essa certeza daquilo que esperamos são promessas de Deus em que nós cremos, que foram feitas há milhares e milhares de anos atrás e nós cremos pela fé. Da mesma forma que é a prova das coisas que não vemos, coisas que também nós não presenciamos, mas por conta da fé na palavra de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, a gente crê e confia em tudo que está escrito na palavra de Deus e em todas as promessas que com o passar do tempo vieram se provando e têm se provado todas reais. Então, e complementando o conceito de fé desse versículo que o Ricardo falou, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai dizer, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então a fé é isso de crer no invisível, é você crer nas promessas de Deus, mesmo que elas ainda não tenham acontecido na sua vida. E qual que é o objeto dessa fé, que é o principal que a gente tem que dizer aqui nesse vídeo? Em Romanos 10:17, vai falar que essa fé genuína, essa fé verdadeira, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o versículo 10, em Romanos 10:17 vai falar, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, a fé que nós estamos, o objeto desse vídeo é a fé em Jesus Cristo, que é a fé bíblica, e é isso que a gente vai tentar diferenciar, que a fé é diferente do pensamento positivo. Que nem a Amy falou, a fé verdadeira e genuína, ela além de, claro, a coisa mais importante é sua fé sem Jesus Cristo. Se for em qualquer outra coisa, você está numa porta que você vai abrir e não vai ter nada, né? Porque tem aquela ideia, né, que todos os caminhos levam a Deus, e só que é só a fé em Jesus Cristo que vai levar você à salvação. E só que assim, a fé verdadeira, ela não é simplesmente você acreditar, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, não é um sentimento, né? Aqui em Tiago capítulo 2, versículo 19, fala assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Então assim, porque aí depois ele vai falar que a fé tem que ser acompanhada de obras. Então tipo assim, só a fé, ela é metade. E só obras sem fé é metade também. Ela só se torna uma fé verdadeira quando é as duas coisas juntas, fé e obras, porque a Bíblia fala que ninguém vai ver Deus sem santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. E a Bíblia também fala que é impossível agradar a Deus sem fé. E complementando o que o Aleph falou, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai falar assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la.
Então, quem dá a fé que nós temos, na verdade, esse crer no impossível, crer no invisível, nas promessas de Deus, se voltar para a Bíblia, na verdade, isso é um dom dado por Deus a nós. A partir do momento que a gente busca ter mais fé, Deus nos dá essa fé, é Deus quem aumenta a nossa fé. E a diferença justamente do pensamento positivo para a fé é que o objeto, o centro do pensamento positivo é nós mesmos. É nós acreditarmos nos nossos próprios esforços, nas nossas próprias capacidades, na nossa própria inteligência. Já quem tem a fé em Jesus, nós cremos que nós temos um Salvador e é Ele quem intervém por nós, é Ele que vai cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Até a gente pensar nisso, existe uma grande diferença, mas que muitos não conseguem enxergar aqui, de pensamento positivo para fé. Porque às vezes muitos confundem, né? Tem coisas que a gente acha que é fé, mas na verdade é pensamento positivo, né? Porque, por exemplo, a gente vê treinamentos e aí pessoas falando assim, você tem que ter fé em você mesmo. A Emily falou que você vai conseguir, você tem que treinar sua mente, ser positivista, pensar em coisas boas, porque se você pensar em coisas boas, vai atrair coisas boas e as coisas vão melhorar e você vai vencer e tal. E até isso, ele até tem um valor, a gente vê que surte resultados nas pessoas. Só que isso não é fé, né? Porque se a gente pega Hebreus 11 e vê a galeria da fé, dos homens aqui da fé, a palavra de Deus vai falar aqui que muitos deles morreram sem ver a se cumprir, né, o que Deus tinha prometido, tal, algumas coisas. Vai falar aqui que muitos foram mortos a fio de espada, muitos sofreram, muitos foram perseguidos, só que eles são heróis da fé, né? Por quê? Porque a fé não está ligada à vitória, não está ligada ao triunfalismo. A fé está ligada a um estado de espírito inabalável, independente se você ganha ou perde, se você está em bons momentos ou em maus momentos, a sua fé em Deus não muda. Você ter um pensamento positivo, isso é consequência da fé. Se você tiver um pensamento positivo, mas não tiver fé, esse pensamento positivo não vai ter razão de existir em si mesmo. Em algum momento, esse pensamento positivo vai se perder. Você não vai conseguir manter esse positivismo se você não tiver uma fé firmada na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida. A diferença legal do pensamento positivo para a fé é porque o pensamento positivo você tá lá, né, confiando que lá vai dar certo e tal. Tipo, às vezes você tá confiando em você mesmo, ou às vezes você tá confiando na situação, né? Você acredita que vai dar certo porque você tem aquele pensamento, não acredito que vai dar certo, mas esse pensamento não tá baseado em nada. A fé, você acredita numa determinada, né, situação, que aquilo vai dar certo porque você crê que Deus está no controle. E a diferença é que o pensamento positivo, se ele dá errado, né, não acontece da forma que você queria, você vai se abalar, você vai ficar não sei o que, né? A fé verdadeira, ela não pode trazer esse resultado para você. A fé verdadeira, você torce por uma situação, só que se ela der errado, você entende que Deus está no controle, que se aconteceu daquele jeito, é porque tem que ser daquele jeito, que a gente não conhece os planos de Deus, a gente passa a conhecer depois, aí depois a gente entende por que foi tudo aquilo, né? Mas o resultado que a fé verdadeira traz é esse. Então, pessoal, a fé é justamente isso que nós acabamos de falar. Hebreus 11, ele termina esse capítulo que fala justamente de fé, ele termina dizendo assim que todos esses heróis da fé que nós falamos aqui, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas aí no versículo 40 traz algo legal para nós pensarmos. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, se você tem fé em Deus, você tem que ter essa certeza de que mesmo que as coisas não vão bem, mesmo que algo não dê certo na sua vida, creia que Deus tem algo melhor planejado para você. E outra coisa, a fé, ela faz com que nós sejamos aperfeiçoados, mesmo no meio das dificuldades. Então, se você tem passado por momentos difíceis, tenha fé que Deus está tratando a tua vida e você vai sair dessa muito mais forte do que quando você entrou. Amém?
Deus te abençoe, fique com Deus, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe sua sugestão, suas críticas e suas dicas aí pra gente fazer cada dia mais um canal melhor pra todos e pra Deus. Dê Amém? like aí.